Olá, neste vídeo falaremos sobre 7 processos de gestão do tempo. Planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos da atividade, estimar a duração das atividades, desenvolver o cronograma, controlar o cronograma. A gestão do tempo é uma maneira de cumprir com eficiência os prazos de um projeto, com tempo e recursos limitados. Assim, praticamente todos os processos de gestão do tempo acontecem na fase de planejamento de um projeto. O primeiro processo é planejar o gerenciamento do cronograma. Nele se define como será feito o cronograma, quais ferramentas e procedimentos serão utilizados, a documentação necessária para gerenciar cada um dos 7 processos, e como serão informadas, avaliadas e ajustadas alterações no cronograma. Ele deve ter caráter participativo, envolver stakeholders, principalmente especialistas e colaboradores que já tenham experiência com algumas atividades do projeto. Para produzir como resultado final deste processo o plano de gerenciamento do cronograma, ou seja, o guia de elaboração e gestão do cronograma. Depois de definir um plano, é realizado o processo de definir as atividades que serão realizadas no projeto, detalhando e analisando o trabalho de cada atividade, a duração, os recursos necessários e previstos. Como resultado, são produzidas a lista detalhada das atividades, seus atributos, as características como duração, recurso e custos envolvidos, e a listagem dos marcos do projeto, podendo até determinar metas e prazos. Imagine organizar um evento na sua cidade e querer fazer um orçamento com os artistas sem saber ao certo o local e data da realização. Fica difícil, não é? Por isso, não basta saber o que deve ser feito, mas quando pode ser feito. Para isso, o terceiro processo é sequenciar atividades, em que são analisadas as relações de interdependência, possíveis ajustes, prioridades contratuais, e assim as atividades ganham uma ordem lógica. O resultado principal deste processo é o diagrama de rede do cronograma, que demonstra a interdependência das atividades no projeto. Alguns projetos exigem recursos materiais que a instituição não dispõe, como aluguel de banheiros químicos para eventos, e outros precisam de contratação expressiva de pessoas por mais de um mês, como no inventário de oferta turística. Nos dois casos, por exemplo, mais do que saber quais atividades devem ser realizadas e em que ordem, é preciso prever quando e quanto de recursos materiais e humanos serão necessários para realizar o projeto. Isso é feito no quarto processo, o de estimar recursos da atividade. Como resultado deste processo, são identificados os requisitos de recursos das atividades e estrutura analítica de recursos, que apresentam a hierarquia de cada tipo de recurso, como nessa imagem. Chegamos ao quinto processo, estimar a duração das atividades. E por que isso é feito depois da estimativa de recursos? Pense. Para contratar pessoas e serviços na administração pública, não vai precisar realizar um edital ou fazer uma licitação? E isso demanda tempo, não é? Assim, é função deste processo analisar a duração e reserva de tempo necessária para realizar o projeto, mesmo diante de imprevistos, produzindo como resultado as estimativas das durações das atividades. A partir dos documentos produzidos nos processos anteriores, é elaborado um documento que define a sequência, duração, recursos e datas das atividades no processo de desenvolver o cronograma, o sexto processo. O resultado é o cronograma do projeto, que considera a estimativa de duração e imprevistos como atraso, antecipação e otimização de recursos ao longo das fases do projeto. Você fez um cronograma perfeito, inclusive usou o mesmo modelo no festival anual da sua cidade. E não é que em 2016 os Jogos Olímpicos iam acontecer justamente neste período? E a chuva, por 15 dias seguidos, que parece não querer uma laje no seu centro de informações turísticas. Quanta coisa dando errado. Não contava com isso. É um projeto que tem que ser pensado até mesmo na lei de Murphy. Além dos processos de gestão do tempo na fase de planejamento, é necessário monitorar, comparar e adequar o cronograma previsto em relação à execução do projeto.
Por isso, na fase de monitoramento e controle, é realizado o processo de controlar o cronograma. Monitorando a gestão, recursos e ajustes do projeto, são produzidas as informações sobre desempenho, as solicitações de mudanças e atualizações dos documentos do projeto. Vamos agora às nossas considerações finais. Como vimos no início dessa unidade, o gerenciamento de projeto envolve várias áreas de conhecimento, inclusive a gestão do tempo. O gerenciamento do tempo tem 7 processos sequenciais em que cada resultado serve como entrada para o processo seguinte, e todos eles geram atualizações no cronograma e em todos os documentos do projeto. Então, analise cada experiência de projetos vivenciada em sua instituição e registre as lições aprendidas. Seja você gestor do seu próprio tempo. Nesta videoaula, você conheceu melhor os 7 processos de gestão do tempo. Planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos da atividade, estimar a duração das atividades, desenvolver o cronograma, controlar o cronograma. Saiba mais sobre esses processos na próxima atividade. Até lá!